Pode já começar? Pode. Então, eu sou Alexandra Bunchaft, tô falando baixo. Não, tá ótimo. Tenho 37 anos, mãe de 2 filhos, psicóloga há 13 anos. A minha trajetória foi marcada por uma nítida escolha profissional por vocação. Eu conheci minha vocação aos 15, 16 anos, né? E eu conseguia fazer uma escuta com as pessoas que estavam ao meu entorno, uma escuta onde eu intuitivamente já não julgava. E aí, sempre me interessando pelas temáticas, né, curiosa pela literatura, da psicologia, da psicanálise. E quando eu fiz então o vestibular, já sabia que era isso. E foi isso mesmo, até hoje é isso. É claro que eu tenho algumas inquietações, como sei, e tenho também, coloco problematizações para a ciência psicológica. Tanto é que no meu doutorado eu quero já não estar mais fazendo em psicologia, eu quero fazer em outra área, exatamente para fazer essa interlocução, que eu acho que é o caminho, a interdisciplinaridade, a multiprofissionalidade, né, das coisas, essa capacidade da gente poder ver fenômenos complexos com lentes distintas. Mas assim, então eu comecei já quando me formei, antes de me formar eu estava implantando, 3 meses antes de receber o CRP, eu já estava trabalhando, já estava contratada. Na carteira mesmo veio depois do número do CRP. Mas o desafio foi um dos maiores, logo de cara, que foi implantar um serviço de psicologia para 600 pessoas, crianças e adolescentes, uma escola imensa das obras sociais de Manduci. Eu com 22 anos, né? Então o desafio foi super consistente para mim. Mas eu, obviamente, quis muito passar por ele e implantei o serviço e saí, voltei e realmente saí porque já estava na minha hora de partir. E na hora de partir a gente tem que respeitar, né? Os ciclos. Mas assim, foi maravilhoso. Eu tive muito espaço para criar, então eu implantei psicomotricidade, eu fazia dinâmica de grupo com jovens, eu fazia orientação com as professoras, era uma escola de rede pública, mas que era das obras sociais de Manduci que geria, então eu estava ali pelas obras. Então eu tive muito espaço, autonomia e foi muito bom. E aí fui para a França. Fui para a França, surgiu essa possibilidade, uma professora minha daqui da UFBA conseguiu um estágio para mim e para minhas 2 melhores amigas. Então fomos as 3 psicólogas para a França fazer 2 estágios, um com autismo, crianças autistas e psicóticas. Então foi fantástico, aprendi muito, porque a clínica com criança e a intervenção com criança é muito mais difícil do que com adulto, né? E aí estou preocupada com o tempo. Depois vocês cortam. Não, pode fazer. Aí, resultado. Fui para a França, aí passei 6 meses, aí depois tive um outro estágio na França ainda, com toxicomania, heroinômanos, barra pesada também. Mas também aprendi muito, né? As reuniões clínicas, as intervenções com eles, né? Ia fazer mercado junto com eles. Eu estagiava acompanhando o cotidiano deles. Então foi assim, uma grande experiência, né? De vida também, porque pude ter contato com muita arte nessa época, né? Muita história, Paris, uma cidade riquíssima. Então, a experiência de ser estrangeira para mim, por 2 vezes, fez muita diferença. O meu olhar. Eu acho que eu pude desenvolver mais um olhar antropológico do ser humano também. Tipo, a diferença. Assim, o aprender a respeitar mesmo a diferença, porque eu fui a diferente por 2 vezes uma outra cultura, né? Então você
você sai muito do seu narcisismo quando você é estrangeiro, porque você tem que entrar em uma outra ordem simbólica. Então você tem que abrir mão de suas referências também, para que o novo venha, novas referências venham. Então foram 2 experiências muito marcantes. Aí voltei da França, as obras fui contratada novamente pelas obras, e aí pude aplicar o que eu aprendi lá. Então foi maravilhoso o trabalho com as crianças com contos de fadas. Então, como nas obras tinha muito verde, eu fiz esse trabalho, né, dos contos de fadas com as crianças. E foi muito... Você via que quando eles iam para alguns personagens, né, quanto de movimentação subjetiva acontecia. Então foi um trabalho muito inovador, eu acho. Mas aí veio a possibilidade de também, ao mesmo tempo, trabalhar no projeto Axé, ao mesmo tempo. Então, a área social encharcou-se na minha vida, né? Que já vem, eu acho que a descoberta pela área social veio na graduação, quando eu fui bolsista de iniciação científica. Que aí eu fui pro Alto das Pombas, que aí eu fui pro Vale das Pedrinhas, pro Calabá, entende? Andei por dentro das favelas, entrevistei, ouvi pessoas. E aquilo, fui no posto de saúde, fiz grupo com adolescente, grupo de mães, e aquilo me encantou muito. Tipo assim, não, eu saí da faculdade com a sensação assim, eu preciso devolver o conhecimento que eu aprendi na universidade pública. Eu quero chegar a pessoas que jamais poderiam pagar um psicólogo. Então, continuei na área social por meio do terceiro setor. Então, eu trabalhei 10 anos só em ONG, praticamente. Projeto Axé, ONG, Obras Sociais de Manduce, depois veio o SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, depois veio o GAPA, Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, depois veio o PANGEA, Centro de Estudos Socioambientais. Aí pronto. Depois de tantas experiências na área social, nesse processo, veio a necessidade grande de sistematizar, então, o que eu tinha acumulado de prática, de conhecimento, né? Fiz muito, o fazer psicológico foi muito forte. Durante muito tempo eu falei, não, agora eu preciso escrever, sistematizar, né? E aí veio, numa dessas experiências práticas, como psicólogo, o meu projeto de mestrado. Aí veio mesmo, que foi quando eu trabalhei com as costureiras lá do subúrbio ferroviário, que eram costureiras autônomas e resolveram então se reunir para trabalharem juntas. E aí foi um desafio grande, porque uma cooperativa popular, onde as relações são horizontais, então eu falei, esse é o meu problema de pesquisa. Como é que se constrói essa identidade de cooperado, já que não fomos socializados para estarmos decidindo com relações horizontais, então foi um problema. E aí foi muito bem a experiência do mestrado, eu mergulhei muito fundo, né? Fui bolsista da CAPES, larguei tudo, assim, no sentido de outros contratos para me dedicar ao mestrado mesmo. E foi ótimo, fui aprovada com distinção, né? Que foi um reconhecimento muito grande também para mim, no meu esforço. E aí vieram meus 2 filhos. Aí a maternidade também, quando veio de vez. E aí eu só estou podendo pensar agora no doutorado. Mas faltou eu voltar um pouquinho na história, que foi o seguinte. Eu fiz então o Projeto Axé, entrei no Projeto Axé e fiquei com as obras ao mesmo tempo, voltando. Só para vocês entenderem do ponto de vista técnico, como foi. E o Projeto Axé já foi o quê? Implementar um projeto de prevenção a DST, HIV, AIDS para os adolescentes do Axé e as crianças que estavam apresentando gravidez na adolescência, doença sexualmente transmissível, e entramos nós, 4 psicólogos. E eu fui uma delas. E foi uma experiência que eu aprendi muito. Eu fui fazer psicologia na rua, na rodoviária, de noite, entende? Isso não estava em nenhum livro. Eu tive que ali fazer muitas sínteses do que eu já tinha estudado, do que eu já tinha aplicado, e ali já era um novo contexto, super desafiador também. E vivi no Projeto Axé fazendo psicologia social, né, na perspectiva sócio-histórica, marxista, dialética, por 2 anos. Aí o projeto acabou, eles propuseram renovação, mas eu também já não queria mais. Eu realmente já estava com a minha inquietação de novo, ser estrangeira e
decidi estudar fora do país. Aí fui para os Estados Unidos, fui para a Califórnia, estudei lá em San Diego. Mas aí as coisas da minha vida pessoal entraram muito forte. Então eu fiquei no dilema entre casar e fazer o mestrado lá. E eu tinha que, para eu me casar, eu tinha que voltar para o Brasil, ou então eu seguia o mestrado lá e não daria então para... E aí eu optei pelo casamento. Eu voltei, me casei e aí fiz a especialização em gênero, como eu queria fazer lá, meu mestrado em gênero. Então eu fiz a especialização em gênero no NEI, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, consegui uma bolsa da Fundação FOR, então foi super legal. E logo depois da especialização abriu-se o programa de mestrado em psicologia. Eu fui a primeira a primeira turma eu entrei. Então eu juntei a especialização com o mestrado. E foi ótimo, porque eu vim de gênero, ciências sociais, e fui trabalhar com mulheres no mestrado, que montaram uma cooperativa, então tudo a ver. Hoje aí depois do mestrado eu entrei na docência. Psicologia social, psicologia comunitária, psicologia do terceiro setor, estágio supervisionado, orientação de monografia. Trabalhei em várias instituições. Aqui já é a segunda vez que eu estou como professora substituta, né? E já trabalhei na FTC, UNAN, UNIB, várias particulares. Agora eu estou trabalhando aqui e na Câmara Municipal de Salvador, além da clínica desde que me formei até hoje. Que aí é outro departamento, a minha parte clínica, né? Porque aí tem algumas formações específicas, eu sou especialista em trauma. E aí isso eu faço no consultório. Eu estou fazendo formação na DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo, com a Aida Puchinic, que é também uma formação importante para mim como ser, mas também para a clínica que eu faço, onde concebe já o fenômeno psicológico também do ponto de vista de campo, né? Que é bem gestáltico, é um conceito bem gestáltico. E é isso, sempre atendi criança, adolescente e adulto, fazendo psicodiagnóstico, fazendo acompanhamento vocacional e psicoterapia. Tá, aí voltando. Voltando agora, então, a parte eu fiz docência, né? E aí depois da docência, sim, eu estou na Câmara Municipal de Salvador hoje, eu sou assessora técnica da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, eu assessoro uma comissão de 7 vereadores, eu escrevo projetos de lei, eu dou pareceres técnicos com relação a projetos de lei, eu organizo audiências públicas, sessões especiais, escrevo para o Diário Oficial do município, claro, tudo isso é respaldado pela comissão, né? Mas auxilio a escrever. Faço contato com a comunidade, faço parte da rede de feminista, rede de atenção a mulheres em situação de violência da região metropolitana de Salvador, né? Onde a gente faz mediações com a comunidade. Faço mediações com a comunidade e encaminho também, né, as demandas da comunidade para ver se a gente transforma em projeto de lei, para que vire lei no município. Afinal de contas, as leis do município têm que responder às necessidades dos seus munícipes. Então, a gente precisa escutar esses cidadãos. E o que mais? Faço parte de uma comissão organizadora de implementação de direito e cidadania lá na Câmara. Até o momento é isso. Tive uma passagem também forte aí agora eu estou no Poder Legislativo, que para mim também é um desafio muito grande como psicóloga, porque é um campo novo, psicologia política. E passei pelo Executivo, trabalhei na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Políticas para Mulheres em Lauro de Freitas. Aí foi concurso público, Poder Executivo lá. Mas agora eu acho que eu estou mais feliz no Legislativo e aqui na docência, está sendo bom. Dá para conciliar com meus filhos, que fazem sentido para mim, outras coisas que fazem sentido para mim. Então é isso. E de vez em quando eu dou consultoria, coisas assim rápidas, né?
Eu dou consultorias também e atendo aí, continuo atendendo. Não é como era antes, que eu tinha 20 horas para consultório, agora não. Mas ainda continuo atendendo. E muito feliz. Que bom. Obrigada. Dê uma paradinha.